Bom dia a todos, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Estamos iniciando mais uma aula de contabilidade pública, a segunda aula, na qual eu tratarei dos créditos adicionais. Quem vos fala é o professor Alípio, de Manaus, Amazonas. Se você me ouve de Manaus, do estado do Amazonas, o meu agradecimento. Espero que essa aula seja proveitosa. Se você me ouve do resto do Brasil, também muito obrigado pela distinção. Espero que você aprenda muito nessa aula. Então, primeiramente, como eu sempre faço, eu quero agradecer inicialmente ao meu amigo Elcimar Freitas, amigo do qual nós estamos, através dele, gerando essas imagens para todo o Brasil, juntamente com a equipe que está comigo aqui, a Jaqueline e o Samuel. O meu agradecimento primeiro. Também agradeço ao Cátedra de Brasília pelo apoio, ao Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do contador, seu presidente, André Caria. Agradeço também a Audicom, que é a Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos do Brasil, entidade da qual faço parte, na condição de conselheiro substituto. Doutora Milene Cunha, agradeço então também pelo apoio. Bem, feito esses agradecimentos, eu vou aqui com vocês somente fechar uma lacuna que ficou na aula passada, que algumas pessoas me perguntaram qual era a minha formação. E na verdade eu apenas abordei a minha trajetória profissional. Minha formação é em Contabilidade e Direito, ambos pela Universidade Federal do Amazonas, da qual inclusive eu tenho orgulho de ter sido formado, e iniciei também um curso de psicologia por lá também, lá nos anos de 98, o curso de psicologia estava iniciando na Universidade Federal do Amazonas, fiquei em torno de um ano e pouquinho, não cheguei a concluir o curso por razões diversas. E também cheguei a ser aprovado no vestibular para Química, logo após eu ter terminado o curso de Contabilidade. Esse eu não iniciei em razão de atividades profissionais. Então, basicamente, tenho 2 graduações e tenho também um MBA em Responsabilidade Fiscal e também um mestrado que eu fiz em Portugal pela Universidade Trás-os-Montes. Bem, eu acho então que eu já supri essa lacuna. E vamos aqui à nossa aula de hoje, direto ao assunto, para a gente não perder tempo. Então, no telão, aqui comigo, Jaqueline, primeiro, para quem não sabe, esse projeto é um projeto que já tem um tempo, estou tirando do papel agora, e é um projeto que pretende ensinar contabilidade pública para todo o Brasil. São ao todo 30 aulas. Através dessa tela aí você está vendo o QR Code. Então, daí para verificar, basta que você dirija a câmera do seu celular para os 2 QR Codes. Nesse primeiro aqui você vai ter o site das aulas, onde você vai saber todas as aulas futuras, a relação das aulas que vou abordar, e também poderá baixar o material de cada aula, porque a proposta é que você, ao baixar esse material, você faça ou realize as tarefas junto comigo e aí também aprenda mais, né, tornando a aula dinâmica. Então aqui nós temos o site das aulas e aqui em cima você tem, para quem não tem o material de hoje, você pode baixar agora esse material, que é a aula 2 do módulo 1. São ao todo 5 módulos. Então, através desse QR Code aqui que eu estou sinalizando para você, você pode baixar a aula de hoje, imprime, assista a aula de hoje, depois você pode rever essa aula, porque ela vai ficar gravada aqui no site. É por isso que eu trouxe aqui o QR Code do site. E aí, fazer o exercício, quantas vezes você quiser. Tá? Então,
Espero que você aprenda, então, muito de contabilidade pública. A finalidade é tornar essa aula, as aulas as mais objetivas possíveis e vamos para frente. Tá? Então, estamos apresentados. Bem, falando nesse material que nós estamos aqui divulgando, eu vou ter que abrir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele, que é esse material aqui. Aqui, ó. Então, esse material que você vai baixar na aula de hoje, ele tem essa configuração. Eu vou tratar, então, dos créditos adicionais, que nós temos 3 modalidades no Brasil. Nós temos o suplementar, o especial e o extraordinário. E aqui eu estou simulando 3 situações. Resmas de papel 2.000, já eu explico para você de onde é que veio esse valor. Cadeira de roda e gás lacrimogêneo. Tá? Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Isso tudo, então, na página 1. Na página 2, nós temos os registros contábeis que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, tá aí, tá? Então, nós temos algumas contas que vão marcar a abertura, o registro contábil da abertura dos créditos adicionais e as operações também com os respectivos valores. Esse valor que aparece aí no montante de 10.000, daqui a pouco eu converso com vocês, vou dizer para vocês de onde é que vem esse valor. Na página seguinte, na penúltima página, nós temos então o balanço orçamentário, na sua primeira parte que trata do registro resumido da receita orçamentária. Já tem um valor aí também composto, que isso vem da aula passada, né? Nós simulamos aqui a aprovação hipotética de uma lei orçamentária, então essa previsão vem de lá. Foram os lançamentos que nós fizemos na aula passada. Se você perdeu essa aula, volte lá no site, você vai ter acesso, porque essa aula está gravada lá, disponível para você assistir quantas vezes você quiser. E pode baixar também o material dessa aula, né? Então você vai conseguir acompanhar de forma coerente o curso, tendo um início, um meio e um fim. Na próxima página, que é a última, são apenas 4 páginas, nós temos também o balanço orçamentário, que já tem um valor aí registrado, material de consumo 10.000, que vem da aula passada. Então, por isso que é importante que você assista a aula passada para entender a continuidade da aula presente e das aulas futuras. Então, esse curso essas aulas têm o condão de mostrar para você o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer futuramente. Então, todos os fatos na administração pública estão linkados como se fosse uma grande engrenagem. Então, nós temos essa característica. Por isso que essas aulas estão encadeadas umas nas outras. Fechando isso, então, estamos apresentados ao material. E eu vou voltar, então, agora para a nossa aula, para a gente, então, iniciar a aula de hoje. Então, vamos lá. Muito bem, aula exercício 2, contabilizando créditos adicionais. Vamos falar sobre isso agora. Olha só, eu queria ilustrar essa aula com 3 situações reais que aconteceram no ano passado, em 2024, no âmbito do governo federal. Deixa eu pegar a caneta aqui. Olha só, portaria abre crédito suplementar, aqui ó, de 15,8 bilhões para o Ministério da Previdência e do Trabalho e Emprego. Bem, a finalidade era atender despesas obrigatórias à época. Isso foi publicado nessa data aqui que eu estou assinalando para vocês, dia 28 de maio de 2024. Então, esse aqui é um exemplo real do que nós vamos falar hoje. Crédito adicional suplementar. Vocês vão entender de onde é que vem esse conceito, como é que ele se forma na administração pública. Presta atenção também nesse próximo slide. Governo sanciona crédito especial de 273 milhões de reais para o Judiciário e o CNJ. Qual é a finalidade desse crédito especial
e atender à aquisição, dentre outros, da nova sede do Conselho Nacional de Justiça. Claro que isso aqui é uma das finalidades. Então, no ano passado, o governo federal, logo no final do ano, aqui, 20/12/2024, abriu esse crédito adicional para então atender essa modalidade de despesa. Temos também, para ilustrar, uma situação que todos sabem que ocorreu no Rio Grande do Sul, e à época o governo federal abriu uma terceira modalidade de crédito, um crédito extraordinário, no valor de 12,2 bilhões de reais, para atender, conforme todos sabem, a situação difícil porque passou a população do estado do Rio Grande do Sul. Então, são 3 situações da vida real que eu estou trazendo para você. Então, nós temos 3 modalidades de créditos adicionais: o suplementar, o especial e o extraordinário. Ilustrei aqui com 3 situações do mundo real. Bem, professor Alípio, qual é o fundamento dos créditos adicionais? Qual é a legislação básica dos créditos adicionais no Brasil? Bem, existem diversas legislações, tanto do âmbito federal quanto do âmbito estadual e municipal, que regulam a abertura, a autorização, o uso dos créditos adicionais. Porém, a Lei 4.320/64, que tenho certeza muitos de vocês ou todos vocês já ouviram falar em algum momento, ela é uma responsável pela contabilidade pública no Brasil, além de definir normas orçamentárias. Ela traz aqui, a partir do artigo 40, todas as orientações, todas as diretrizes relativas aos créditos adicionais. E o artigo 40, precisamente, ele possui o que eu vou enfatizar para vocês e eu quero que você guarde essa informação. Ele resume o que são créditos adicionais. Olha, são autorizações de despesas não computadas, grave aí, tá? Não computadas, ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Eu vou mostrar para você daqui a pouco na próxima tela, ou nas próximas telas. Então, insuficientemente dotado são recursos, esse termo se refere ao orçamento que ficou curto ao longo do ano. E aqui que nascem os créditos suplementares. Só para adiantar a informação das próximas telas. Despesas não computadas se referem a despesas que não estavam no orçamento original, despesas que foram autorizadas durante o exercício, são, portanto, despesas novas. Aí nós temos os créditos especiais e os créditos extraordinários. Tá bom? Eu vou adiantar essa informação para fins didáticos, mas eu vou esmiuçar, eu vou dar vida a esse dispositivo agora. O que são créditos adicionais mesmo, pessoal? Preste atenção nessa comparação que eu costumo sempre fazer quando dou aula de contabilidade pública ou de orçamento governamental, e que na semana passada eu já abordei esse tema, já fiz esse paralelo. Preste atenção nisso, que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer a finalidade, a gênese dos créditos adicionais. O que acontece na vida real? Nós temos, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Nós temos o órgão legislativo, aqui que pode ser o Congresso Nacional, pode ser a Assembleia Legislativa, pode ser uma Câmara de Vereadores. Isso no âmbito governamental. E nós temos, no setor privado, que todo mundo conhece, as administradoras de cartão de crédito. Nós temos diversas aí. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai entender e vai perceber que tem tudo a ver. O que acontece? Essa
administradora de cartão de crédito, ela então aprova um determinado limite para o seu cartão de crédito. É isso que acontece no nosso dia a dia. E aqui eu estou registrando o limite hipotético de 5.000 unidades monetárias. E a partir daí você pode começar a gastar, comprar o que você quer. Tá? O órgão legislativo, ele faz a mesma coisa. Ele estabelece um limite via lei orçamentária. Então, na verdade, a lei orçamentária, essa aqui que eu estou assinalando para você, é como se fosse um grande cartão de crédito que é entregue todos os anos para os órgãos orçamentários e as unidades orçamentárias. Na semana passada, hipoteticamente, nós aprovamos uma lei cujo limite era 10.000 unidades monetárias. É por isso que você está vendo esse valor aqui. Então, uma coisa é muito parecida com a outra. É por isso que eu costumo fazer essa comparação. Então, o limite lá, limite aqui. Qual a diferença básica aqui? É que no limite de 10.000, e isso é uma peculiaridade da lei orçamentária, esse limite está fracionado, ele possui sublimites. Pode ser que ele tenha R$1.000 para gastar com despesa de pessoal, pode ser que ele tenha R$2.000 para a construção de rodovias, pode ser que ele tenha mais R$1.500 para a aquisição de material de consumo, ou seja, existem diversos limites dentro desse limite maior. E o nosso cartão de crédito, como é que funciona esse limite, hein? É diferente. Esse limite aqui, ele é fixado para atender a qualquer tipo de despesa. Você pode comprar roupas, sapatos, joias, perfumes. Você pode pagar passagens aéreas. Enfim, utilizar esse limite para qualquer modalidade de despesa. Enquanto que no limite contido ou nos limites contidos na lei orçamentária, esse limite é fracionado. Essa é a primeira diferença entre os dois. A segunda diferença é que a lei orçamentária, ela só pode ser renovada, ou esse limite só pode ser renovado pela próxima lei orçamentária. Ela tem data para morrer, que é 31 de dezembro. Diferentemente do nosso limite de cartão de crédito, que ele se renova todas as vezes que você paga a sua fatura, ou total ou parcialmente. Então, basicamente, essa é a diferença entre o limite do cartão de crédito convencional e o limite do cartão e o limite da lei orçamentária anual. Mas são muito parecidas as estruturas. Preste atenção no que eu vou falar agora. No cartão de crédito convencional, você pode alterar o seu limite para mais. Então, você tem um limite adicional, você sai de um valor de 5.000 e passa para um valor de 7.000, porque eu estou incorporando um valor de 2.000 para você gastar a mais do que o limite original. E aqui nós temos na lei orçamentária a mesma situação. Eu tenho um limite adicional de 6.000 unidades monetárias, que eu chamo de crédito adicional. Então, crédito adicional são limites adicionais que são incorporados à lei orçamentária durante o exercício. E esses limites adicionais possibilitam, então, o governo a comprar mais bens ou serviços além daquele limite original que foi dado no início do ano. Deu para entender o que é crédito adicional, gente? Né? Então, nunca mais esqueçam. É isso. Tá? Então, esse crédito adicional está para o limite da lei orçamentária, assim como um limite adicional que você pede junto à sua administradora de seu cartão de crédito está para o limite do seu cartão de crédito. A mesma relação. Tá? Acho que deu para entender, né? Então vamos aqui para a próxima tela. Definição de créditos adicionais. Eu já li ainda há pouco para vocês essa definição. Então são autorizações ou novas autorizações, eu até complementaria esse dispositivo dizendo que são novas autorizações de despesas não computadas, e aqui está ou estão os créditos especiais e extraordinários ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento, aqui estão
os créditos suplementares. Muito bem. Então, na semana passada, quando você assistir, ou se você assistiu a aula da semana anterior, nós aprovamos aqui uma lei hipotética que fixou a despesa em 10 mil unidades monetárias e fez a previsão da receita no mesmo valor, tá? Hipoteticamente, evidentemente. Então vamos lá. O que acontece, o que pode acontecer com o limite original? Esse que nós mostramos ainda há pouco, de 10 mil. O valor está aqui, ó, 10 mil. Qual foi a finalidade? Comprar resmas de papel. Bacana. Aí começa o ano, eu faço uma programação orçamentária e financeira e eu chego à seguinte conclusão, olha só, de janeiro a outubro de um ano qualquer, todo o limite foi utilizado. Ou seja, os 10 mil que eu tinha no meu crédito inicial, na lei orçamentária, eu gastei. Né? Eu consumi bens e serviços. E aí eu tenho que fechar o ano. Falta novembro e falta dezembro. O que eu faço? Eu solicito autorização para o órgão legislativo para que ele então abra um crédito suplementar ou um crédito adicional suplementar. Nesse caso aqui, vai ser um valor de 2 mil unidades monetárias. Tá? É assim que funciona. Então significa que o crédito adicional suplementar ele vem para atender uma dotação que já existe no orçamento? É exatamente isso. Porque essa dotação se tornou insuficiente ao longo do exercício. Acho que ficou claro, né? Então vamos prosseguir aqui. Olha o que nós temos lá no nosso exercício, módulo 1, aula 2, exatamente o que eu falei para vocês, né? Deixa eu só mudar aqui a cor. Aqui, ó, resmas de papel no valor de 2 mil unidades monetárias. Então, nós vamos contabilizar essa operação. Tudo bem? Prosseguindo. Nós temos também mais 2 créditos adicionais, isso você vai ver na página 1 da nossa pequena apostila aí, 1.500 e 2.500. E aqui eu fiz uma suposição. E aqui eu vou estabelecer para você a diferença entre crédito especial e crédito extraordinário. A gente sabe que os dois são despesas novas do exercício. São despesas que não tinham limite, não estavam na lei orçamentária. Eles vão ser incorporados durante o exercício. Então são despesas novas. E qual a diferença entre um e outro? Lembra que eu mostrei ainda há pouco que o governo federal, no ano passado, abriu créditos extraordinários para atender aos problemas lá do Rio Grande do Sul, as enchentes e tal. Então, na verdade, o crédito extraordinário tem essa característica, pessoal. Ele atende despesas em situações difíceis, em situações incomuns, em situações anômalas. Por isso que é chamado de extraordinário. Inclusive, para esse tipo de crédito, não precisa nem o governo indicar fonte de recurso financeiro para atendê-lo. Basta ampliar o limite e aí o poder público pode então comprar os bens e serviços que precisar. Então, o extraordinário está dentro desse raio de situações que fogem ao controle, situações inesperadas, que não são provocadas pelo dia a dia da administração pública, são provocadas por eventos naturais, como é o caso, pode ser provocado por guerras, por exemplo, Ucrânia lá, que está acontecendo lá na Europa, juntamente com a Rússia, ou seja, por situações completamente alheias ao controle do administrador público. Por isso, crédito extraordinário. Alípio, e o crédito especial, hein? Bem, o crédito especial é um crédito corriqueiro. Como assim? Lembra que eu falei ainda há pouco que o governo federal abriu crédito especial para aquisição da sede de um novo imóvel para atender ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça? Então, isso faz parte do dia a dia da administração. Claro que no início do ano isso não estava fixado na lei. Não existia um limite para isso. Foi incorporado ao longo do ano. Por isso, crédito adicional. E por não decorrer de uma situação anômala, uma situação
decorrente de um problema natural ou causado por fatos que estão alheios à vontade do gestor público, é chamado então de especial e não de extraordinário. Entendeu aí, né? Então, basicamente é isso. E o adicional, então, ele vai adicionar, perdão, o suplementar, então, ele vai suplementar, vai complementar uma dotação que já existia no orçamento. Veja que nós já tínhamos resmas de papel e agora eu estou adicionando mais 2.000 unidades monetárias a título de limite para atender a dotação originária. Como é que funciona isso, então, na nossa contabilidade? Bem, aqui a gente já vai escriturar e se encaminhando para o final da aula. Então, o que a gente vai fazer? Vai contabilizar o crédito adicional suplementar no valor de 2.000, referente a resmas de papel, que já vem da lei orçamentária que nós aprovamos na aula passada. Então, vão lá na página 2, presta atenção e acompanhe o que eu vou fazer agora, tá? Veja que eu já tinha, deixa eu trocar a cor aqui para ficar melhor, eu já tinha um crédito disponível no valor de 10.000 para resmas de papel. Na época eu fiz isso aqui, né? Semana passada eu fiz isso aqui. Muito bem, só que agora eu vou então ampliar esse crédito em mais de 2.000 unidades monetárias. E aqui, também eu fiz na semana passada, veja que eu já tinha aqui material de consumo, 10.000 e 10.000, tanto na parte da dotação inicial quanto na parte da dotação atualizada. Eu expliquei para vocês o sentido dessa coluna, a finalidade dessa coluna chamada dotação atualizada, e agora você vai então saber como é que ela funciona na prática. Muito bem, isso tudo foi semana passada. Então vamos voltar aqui à nossa tela. Deixa eu só caminhar aqui. Bem, prosseguindo, então nós temos aí sim a apostila de hoje. Aí a página 2 que está aparecendo no telão, na parte superior direita. E nós temos, você tem aí algumas contas. E nós temos uma conta chamada crédito adicional suplementar, resmas de papel. E a letra F aqui embaixo, ó, significa fixação da despesa. Assim como aqui também, ó, fixação da despesa e por aí vai. Tá? E esse crédito disponível aqui é o valor que já veio da lei orçamentária da semana passada. Então, o nosso exercício financeiro já começou. Eu vou adicionar um determinado valor. Qual o valor? 2.000 unidades monetárias a esse limite inicial. Como é que eu faço isso? Eu faço isso na contabilidade pública através, então, desse lançamento. Tá? O que eu faço? Eu vou debitar essa conta, crédito adicional suplementar. Essa conta é uma conta da classe 5. Estou marcando aqui para você, tá? E vou creditar na mesma conta crédito disponível, aqui, ó, o valor então de 2.000 unidades monetárias. Marcou aí, né? Débito e crédito. Com isso, eu tenho um valor adicional para gastar. O meu limite, que até então era 10.000, ele passa a ser então de 12.000. Por isso, um crédito adicional suplementar. Ele está esticando uma dotação inicial feita no início do período, né, e já aprovado pelo órgão legislativo. Muito bem. Nessa próxima tela, aí você vai aí para a página 4, tá? Você já fez então aquele lançamento, tá? Já fez o lançamento, debitou e creditou lá as respectivas contas. O sistema contábil, então, exporta esse valor para o balanço orçamentário, que é o quadro demonstrativo resumo da execução do orçamento, que eu estou mostrando aqui para você. O que acontece? Deixa eu só voltar aqui a cor da caneta, para ficar mais claro, né? Então, veja, o material de consumo, cujo crédito inicial era 10.000, agora ele passou para 12.000. Então, eu atualizei essa dotação.
o que eu falei na semana passada para vocês, né? Então, na medida em que eu for adicionando crédito suplementar ao crédito inicial previsto ou fixado na lei orçamentária anual, eu vou ampliando essa coluna aqui, dotação atualizada. É assim que funciona. Eu vou atualizando ela. Muito bem. Mas eu tenho também mais duas despesas, está aqui, ó, gás lacrimogênio e cadeira de roda, que eu vou falar agora para vocês. Então, o que eu peço? Para que você, então, observe apenas aqui, não precisa registrar nada. Ao final, a gente vai, então, preencher todo esse balanço orçamentário aqui. Então, somente observe, né, como é que eu estou fazendo aqui. Ao final, eu vou dar um tempinho aqui para você, então, registrar todos os valores em conjunto. Então, você já sabe de onde é que veio os 12 mil. Por que foi, de onde que foi retirado esse cálculo, né? 12 mil. 10 mil do inicial e mais 2 do adicional. Vamos para o próximo aqui. Abertura de crédito adicional especial, cadeira de roda. Então, aqui eu estou supondo o seguinte, pessoal. Uma determinada prefeitura recebeu autorização da Câmara de Vereadores para compra de cadeira de rodas para doar às pessoas menos favorecidas, aquelas que não têm condições de adquirir e que precisam dela. É muito comum isso no Brasil. Isso é uma dotação que não estava no orçamento, é uma dotação, a princípio, corriqueira, uma dotação, uma autorização comum, é um gasto comum, não existe nenhuma alha extraordinária aqui envolvida, então isso aqui é apenas um exemplo, uma situação hipotética, tá? R$ 1.500. Muito bem, como é que a prefeitura, ou como é que essa prefeitura trata da contabilização? Dessa forma, né? Então eu tenho aqui a conta cadeira de roda, evidentemente que eu estou supondo aqui que é uma conta analítica, e tem essa conta sintética aqui, ó, que eu estou marcando para você, crédito adicional especial, igualzinho ao crédito adicional suplementar, tá? Só que é outra conta. O que eu vou fazer com esse valor? Esse valor, ou através desse valor, eu vou então registrar o valor do crédito adicional especial nessa conta. Então, debito aqui, né, e credito aqui. Aqui eu tenho uma observação a fazer, tá? Essa conta resmas de papel foi utilizada, mas na prática, né, você vai creditar a mesma conta crédito disponível, ela é uma conta totalizadora, só que você vai creditar numa outra conta chamada cadeira de roda. Cadeira de roda. Tá? Claro que o título da conta não vai ser exatamente isso, tá? Mas vai ser algo que expressa essa operação, tá? Então, na verdade, eu teria dois razonetes aqui. Mas por questões didáticas, eu estou registrando as duas operações num só razonete, para indicar que os dois são créditos disponíveis. Eu estou ampliando o meu crédito disponível nesse momento na minha lei orçamentária. Então era 12 mil, agora são R$ 13.500. Veja que eu estou esticando o meu crédito inicial aos poucos. Acho que deu para entender, né? Qual é o próximo e último? É o crédito, então, extraordinário. Nós temos aqui, ó. O que vai acontecer com esse crédito? Vou mostrar para vocês agora como é que funciona, então, essa situação. Bem, só antes de entrar aqui no crédito extraordinário, só passando pelo quadro orçamentário, para registrar a despesa com cadeiras, né? Então, veja que eu tenho um crédito adicional especial. O totalizador aqui na despesa de capital. Então, eu juntando aqui com o totalizador da despesa corrente, eu tenho então os 13.500. Mas segura aí, não registre nada, que a gente vai, no final, daqui a pouquinho, preencher todo esse quadro orçamentário. Então, eu estou mostrando aqui para vocês apenas para vocês saberem como que aquela situação registrada anteriormente é retratada no balanço orçamentário. Então, essa coluna aqui, dotação atualizada, ela vai então aos poucos sendo alterada
ao longo do exercício, na medida em que os créditos adicionais vão sendo abertos, vão sendo autorizados. Vamos então para a nossa última modalidade, que é a abertura de crédito adicional extraordinário 2.500. Aqui também eu estou supondo uma situação em que uma pequena prefeitura, provavelmente ela não tem essa dotação lá no orçamento dela, né? Prefeitura de 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, não tem essa dotação, até porque é normalmente pacífica, né? Normalmente pacífica, mas admitamos que ela precise comprar gás lacrimogêneo para atender uma situação extraordinária, uma situação anômala na comunidade. Então ela pede autorização da Câmara dos Vereadores e a Câmara aprova então um crédito adicional extraordinário de 2.500 para que ela então compre esse material, né? Então, como é que isso é contabilizado no setor público? Aqui eu tenho uma terceira conta chamado crédito adicional extraordinário. Então, todos são créditos adicionais, ó, presta atenção aqui no título. Todos eles são créditos adicionais. O que vai marcar é essa última parte aqui, ó, que adjetiva esse crédito adicional. E nós estamos tratando agora, ou vamos contabilizar, os créditos adicionais extraordinários, gás lacrimogêneo. Então, eu vou registrar dessa forma. Olha só, é o mesmo lançamento. Debito essa conta aqui que eu estou marcando para você, 2.500, e credito a conta crédito disponível. Evidentemente que a conta analítica não vai ser resma de papel. A conta analítica vai ser o quê? Gás lacrimogêneo. Então é como se nós tivéssemos aqui mais duas contas de crédito disponível. A primeira conta trataria do registro do crédito especial, a segunda conta do crédito extraordinário e a primeira conta, que é essa aqui, estaria registrando o crédito suplementar. Essa conta já estaria aberta desde o início do exercício. Alípio, como é que fica então o nosso balanço orçamentário? Ficaria dessa forma. Preste atenção. Veja, gás lacrimogêneo é um material de consumo também, só que eu coloquei numa conta à parte, justamente pela característica anômala desse gasto. Tá? Mas os dois são despesas correntes, olha só, estão aqui dentro de despesa corrente. E somam 14.500, aqui ó, 14.500. Além disso, nós temos mais 1.500 de despesa de capital, decorrente da compra das cadeiras de roda, representadas aqui por equipamentos e materiais permanentes, né? Então eu tenho aí 14.500, 1.500, 16.000 em créditos adicionais. Perdão, 16.000 em dotação atualizada. Desses 16.000, 10.000 vem da lei inicial, da lei orçamentária inicial, por isso dotação inicial, e 6.000 veio da dotação de créditos adicionais, né? De acordo com o que nós mostramos ainda há pouco. Alípio, mas como é que eu fecho esse balanço, hein? Eu fecho esse balanço da seguinte forma, aí você então pode preencher o seu balanço orçamentário do jeito que consta aí, na página 4 aí, tá? Bem, essa parte aqui que eu estou marcando para você, ó, já foi preenchida, você pode preencher agora, foi preenchida por mim, falta você preencher. Os valores você já sabe de onde é que vieram. Essa última coluna aqui que eu estou marcando para você, saldo da dotação, ela vem da subtração da coluna da coluna F, que é a dotação atualizada, menos a coluna G, que é a despesa empenhada. Nós não empenhamos nenhuma despesa. Nós vamos tratar da despesa empenhada na próxima aula. Não perca a próxima aula, tá? Que é outra quinta-feira. Então, se eu subtrair uma pela outra, eu vou ter esses respectivos valores aqui
que eu estou marcando para você. Fechando aqui 16 mil. Deu para entender aí, né? Aqui eu fecho 16 mil. Eu tenho aqui, repito, os mesmos valores na linha subtotal com refinanciamento. E aqui eu faço a mesma conta, né? O mesmo cálculo. Subtraio a coluna F da coluna G e eu tenho então 16 mil unidades monetárias. Total aqui 10 mil e 16 mil. E aqui também o mesmo, deixa eu só voltar aqui. E aqui também o mesmo cálculo, né? Coluna F menos coluna G, fechando aqui, né? Então, basicamente é isso. Vão registrando aqui. Essa aula, então, vai ficar disponível para vocês. Eu estou finalizando a aula aqui, mas essa aula vai ficar disponível para vocês lá no site que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Eu acredito que amanhã ou depois nós vamos disponibilizar. Assim que estiver disponível, eu vou avisar nas minhas redes sociais. Tá? Então, essencialmente, pessoal, é dessa forma que eu trabalho os créditos adicionais, a contabilização dos créditos adicionais, e mostrei aqui para você também o impacto desses registros contábeis no balanço orçamentário. Agora, uma observação final. Veja que até então eu estou trabalhando apenas com balanço orçamentário. Eu não estou trabalhando com balanço patrimonial, financeiro, demonstração de fluxo de caixa. Por quê? Porque eu estou trabalhando, pessoal, apenas com a informação de natureza orçamentária. Então, na verdade, a informação de natureza orçamentária, que eu falei na primeira aula, que faz parte do plano de contas aplicado ao setor público, somente impacta ou gera registros no balanço orçamentário. Por isso que nós estamos trabalhando com ele apenas. Nas próximas aulas, você vai perceber que também vão ocorrer registros no balanço patrimonial, no financeiro, na demonstração dos fluxos de caixa e por aí vai. Tá bom? Mas isso vamos deixar para a próxima aula. Finalizamos então a nossa aula agora. Meu muito obrigado a você que nos assiste e já convido você a participar então da nossa próxima aula, aula 3, módulo 1, que vamos tratar da contabilização da despesa orçamentária dentro aqui dessa trajetória que nós estamos seguindo, tá bom? Desejo a todos um bom feriado, de antemão um ótimo final de semana, então até a próxima aula. Forte abraço a todos. Deus abençoe a todos.